Sabe aquela música que te pega de um jeito que você nunca mais esquece? Hoje a gente vai fundo na história de uma delas. Uma canção de rock clássico que é um verdadeiro soco no estômago, sabe? E que mesmo depois de tantos anos continua super atual, fazendo a gente encarar uma realidade que muitas vezes preferimos desviar o olhar. Pois é, a música já começa jogando essa pergunta na nossa cara. É uma imagem que todo mundo conhece, né? Aquela pessoa ali no canto, meio à margem, que a gente vê na rua e, sei lá, às vezes solta um comentário rápido e segue a vida. É exatamente sobre isso. E a gente está falando, claro, de Aqualung, do Jethro Tull, uma música que é uma obra-prima, né? E que vai muito, mas muito além daquele riff de guitarra espetacular para pintar um retrato, um retrato cru, inesquecível. Então vamos começar pelo começo, pelo personagem que dá nome à música. Afinal de contas, quem é esse tal de Aqualung? A banda não entrega a história toda de bandeja, não. O que eles fazem é nos dar um flash, um retrato visceral da existência dele. E o que é incrível aqui é a honestidade brutal da coisa. A música não passa pano, não romantiza a pobreza nem um pouco. Pelo contrário, ela mostra o personagem do jeito que a sociedade o enxerga. Uma figura que causa desconforto, sabe? Medo, até nojo. É tudo sem filtro nenhum. E aí que tá o pulo do gato. A genialidade da letra é essa objetividade. O Ian Anderson age quase como um documentarista, sabe? Ele só apresenta os fatos, a realidade daquele cara, sem dizer pra gente o que sentir, sem dar sermão. Tá, mas uma imagem tão forte, tão perturbadora assim, de onde será que ela veio? Pois é, não foi só imaginação, não. Essa pergunta é o que transforma a música de uma simples historinha em uma crítica social super poderosa. E a resposta, olha, tá bem ali na vida real e de um jeito muito pessoal para a banda. A inspiração para Aqualung não saiu de um livro nem de um filme. Veio de fotografias, fotos de verdade, de pessoas sem teto. Imagens capturadas por uma lente que queria realmente ver e não só olhar por cima. E é aqui que a conexão pessoal fica escancarada. Quem tirou essas fotos foi a Jenny Franks, que na época era a esposa do Ian Anderson. Foi o olhar dela, um olhar cheio de empatia, que conseguiu enxergar a humanidade por trás daquela miséria toda e que inspirou o Anderson a escrever essa letra que atravessa o tempo. Então, com essa inspiração real em mente, a música meio que dá um zoom out, sabe? Ela para de ser só sobre um cara e vira um espelho da própria sociedade. A mesma sociedade que cria e ignora essas pessoas. Aí os alvos da crítica ficam bem claros, né? A letra dá uma cutucada na religião organizada e mais ainda na hipocrisia de uma sociedade que fala tanto em caridade, mas vira a cara para o sofrimento que está bem ali na nossa frente. É uma crítica direta à nossa falta de empatia como um todo. Mas olha só que interessante, e isso é muito importante. A música não dá nenhuma solução. Não tem final feliz, não tem resposta fácil. A grande força de Aqualung é justamente essa. Deixar a gente com esse desconforto, forçar a gente a encarar uma verdade bem inconveniente. E é isso que nos traz pro final, pro verdadeiro legado dessa música. Aqualung não é só uma música pra gente ouvir, é uma experiência, um desafio. No fim das contas, a pergunta que a música deixa no ar é para todo mundo. Não é sobre um personagem lá de 1971. É um convite para a gente pensar em como nos relacionamos com os mais vulneráveis, hoje. O que a gente enxerga quando olha? E mais importante, o que a gente escolhe não ver? Então fica aqui o convite para uma experiência diferente. Ouça Aqualung de novo, mas com toda essa história na cabeça. Reparem como a flauta do Ian Anderson parece um sopro de vento gelado, sabe? E como a guitarra do Martin Barre parece que rasga o ar. Ah, e uma última curiosidade bem legal. A capa do álbum, aquela pintura famosa, é um retrato do próprio Ian Anderson caracterizado como o mendigo da canção. É como se ele se conectasse para sempre com a sua criação. Então ouça a Aqualung. Deixa a música contar a história dela,